Olá, queridos alunos. Vamos falar um pouquinho sobre sentenças, classificação das sentenças, coisa julgada, tá? E porque há entre alguns alunos algumas dúvidas com relação à formação da coisa julgada. Nós sabemos que sentença, tá, é uma decisão que põe fim a uma fase do processo. O que nós objetivamos com a propositura de uma ação, tá, é a obtenção de uma sentença. E, claro, dentro do possível, favorável àquela nossa pretensão do nosso cliente. Aproveitando já que estou falando de sentença, eu lembro que a sentença é composta por 3 partes: o relatório, a fundamentação e o dispositivo. No relatório, o juiz faz uma síntese dos fatos, uma síntese da manifestação do réu. Depois, ele faz a fundamentação, ou seja, ele começa a estruturar a sua decisão. E, por fim, ao final, ele apresenta a decisão em si, que é a parte dispositiva, ou seja, o dispositivo. Esta é a sentença. A sentença poderá ser terminativa ou definitiva. A sentença terminativa, meus queridos, não julga o mérito, ela julga só a forma, tá? E assim que prolatada, inicia a fluência, e publicada também, inicia a fluência do tempo. Eu posso citar como exemplo de uma sentença terminativa aquela em que o advogado não juntou a procuração junto com a petição inicial, apesar de intimado pelo juiz para que juntasse, não o fez. Então, como é um pressuposto, é um requisito essencial para o prosseguimento do processo, o juiz extingue a ação sem julgar o mérito. Transitado em julgado, ou seja, decorrido o prazo para recurso, sem a oposição de recurso, ela vai fazer a chamada coisa julgada formal. Qual é a característica dessa coisa julgada formal? Como coisa julgada, ela não pode ser alterada, se torna imutável. Tá? Isso é uma das perguntas recorrentes em exame da ordem e também em concursos públicos, né? Qual a característica da coisa julgada? Mesmo sendo coisa julgada formal, ela não pode ser alterada. Esta imutabilidade dá a segurança jurídica que nós precisamos para o sistema. Porém, ela permite, uma vez corrigida ou preenchidos os pressupostos para a promoção da ação, para a propositura da ação, ela permite o ingresso com nova ação com a mesma causa de pedir. A sentença definitiva, por sua vez, tá? Há o julgamento do mérito, o magistrado julga o mérito. Da mesma forma, uma vez publicada a sentença, começa a fluir o prazo para recurso. Em não havendo recurso ou havendo recurso e depois sendo julgado pelos tribunais, e também decorrido o prazo para a manifestação ou para a interposição de recurso, fará a sentença definitiva coisa julgada material. Característica dessa coisa julgada material é que a decisão não pode mais ser alterada, também torna-se imutável, a exemplo da coisa julgada formal. Um porém que deve ser observado pelos queridos estudantes é que, uma vez havendo essa coisa julgada material, não há possibilidade, tá, do ingresso de ação com a mesma causa de pedir desta coisa julgada. Tá? Então, esse é um pressuposto negativo, ou seja, não pode estar presente uma coisa julgada na propositura da ação. Eu lembro, como falei em algumas aulas anteriores, quando falei de competência, se por acaso houver uma nulidade absoluta, ou detectada uma nulidade neste processo, há a possibilidade do sucumbente, a parte que perdeu a ação, promover uma ação chamada ação rescisória, tá? Que é protocolizada no tribunal, na instância superior daquele órgão que prolatou a sentença. Meus amigos, muito obrigado, até mais.